Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário que você está me ouvindo, não é? Nesse vídeo, nessa videoaula. Estamos entrando, não é, no nosso terceiro dia. Espero que você esteja realizando as atividades do caderno de questões, não é? Que já foi disponibilizado para você. Quero desejar, não é, boa sorte, bons estudos, parabenizar o colega que está chegando aqui para estudar de maneira perseverante, né? Apesar das nossas dificuldades, dos nossos compromissos diários, não é? Nós sempre temos que estar nos aperfeiçoando, né? O profissional da área de saúde tem esse compromisso, né? De nunca parar de estudar, tá? Então, nós já vimos bastante conteúdo bem legal, e que, com certeza, já despertou o colega para a farmacologia, né? Então, nós já vimos os princípios da farmacologia. Nós já vimos termos técnicos que são muito importantes da farmacologia no hospital, na instituição hospitalar, tá? E hoje nós vamos falar de uma das principais aulas, que são as vias de administração e seus cuidados, tá? Então aqui eu já gostaria de deixar para vocês, né, o meu Instagram, né? Eu sei que você já está lá, professor Eduardo Dias Reis, né? Vou também estar colocando conteúdo diário lá para você estar estudando, tá bom? Então, eu dividi essa aula em duas partes. Hoje nós vamos ver as vias de administração desconhecidas, que são pouco estudadas e são muito pouco faladas nas instituições, mas elas são de fundamental importância para o técnico de enfermagem, pois, ao se deparar com essas vias, ele tem que ter o conhecimento mínimo do que se trata, tá bom? Então, pessoal, por que estudar essas vias desconhecidas que eu vou mostrar para vocês agora? Existem alguns motivos, tá? O primeiro que nós vamos ver é que nós temos que nos destacar no mercado de trabalho, que cada vez está mais competitivo, né? Está mais difícil conseguir um emprego, e as tecnologias de assistência ao paciente cada vez mais estão avançadas, tá? Então, a cada dia surgem novas tecnologias e é necessário que nós nos atualizemos, tá? Existem as vias que nós vamos estudar tradicionais, endovenosa, intramuscular, não é que nós aplicamos a vacina, enfim. Mas existem vias que elas são de fundamental importância, principalmente no ambiente hospitalar, tá? E o profissional que as conhecer, com certeza vai se destacar em relação aos outros colegas, tá? Então, primeiro, se destacar no mercado de trabalho. Segundo, processos seletivos práticos também. Imagine um colega vai participar de uma seleção e lá tem uma prática sobre vias de administração, não é? Dentro dessa prática aparece, por exemplo, a via epidural. É perguntado se o colega já ouviu falar sobre essa via e muitos dos colegas não conhecem, né? Muitos hospitais eles têm processos seletivos práticos, provas práticas para serem realizadas, não é? Então, é importantíssimo nós conhecermos essas vias desconhecidas que são fundamentais para a nossa seleção, né? Nossa aprovação nessa seleção. E o terceiro motivo é ajudar a salvar vidas e inspirar pessoas, tá? Então, em algumas situações que nós vamos ver aqui, todas as vias tradicionais, intramuscular, endovenosa, subcutânea, né? Intradérmica, elas não há nem como, na verdade, né, ser administrado medicações por elas, né? E aí nós vamos fazer o uso dessas outras vias como suporte, né, para que o nosso paciente não fique sem as suas medicações, tá? Então, isso vai com certeza ajudar a salvar vidas, a melhorar o quadro clínico do nosso paciente e vai inspirar as pessoas, porque você, que vai ser detentor agora desse conhecimento, pode estar ajudando outras pessoas, através do material, através de seus conhecimentos, a também buscar aperfeiçoamento, né? Então, lembre que nós somos sempre uma porta-voz de conhecimento na área da saúde. Então, nós vamos inspirar outras pessoas para fazerem também a diferença. Então, viu aqui, ó, a importância de nós nos capacitarmos, né? Então, nós ganhamos, a instituição ganha e
o paciente ganha também, tá? Então, a primeira que nós vamos ver é a via epidural, pessoal. Então, o que é essa via? É quando nós temos a inserção de um catéter epidural por uma via percutânea no espaço epidural, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui a nossa coluna vertebral e nós temos o espaço entre duas vértebras, tá? Esse local aqui é chamado de epidural. Então, nós temos aqui inserção, certo? Aqui está o anestesista, né? Profissional médico, que vai fazer a instalação do acesso através da agulha epidural, tá? Depois que é feito o acesso, certo? Pelo profissional capacitado, fica, ó, uma viazinha de acesso para ser administrado medicação, tá? Professor, qual é o papel da enfermagem aqui? Olha, veja bem, o acesso já vai estar instalado, tá? Pelo colega médico, certo? Aqui, e nossa função vai ser administrar a medicação por esse catéter que já vai estar instalado no paciente prontinho, tá? Quando é que nós vamos utilizar, por exemplo? Em que situações? Analgésicos potentes. O paciente está com muita dor, né? As outras vias não estão dando conta de aliviar essa dor desse paciente, então nós podemos fazer uso, por exemplo, da morfina, tá? Observem, vamos voltar um pouquinho lá na anatomia e fisiologia. Vamos lembrar que aqui na coluna vertebral nós temos, não é, os nervos, não é? Então a administração vai estar sendo feita de maneira local e aí vai estar tendo uma resposta imediata daquela dor do paciente, tá bom? Então, quando vocês ouvirem falar via epidural, ele está falando de coluna vertebral, tá certo? Um espaçozinho aqui entre duas vértebras, lembrando que tem que ser por um profissional capacitado e a nossa função, depois do catéter instalado, é deixar esse catéter funcionante, tá bom? Como um catéter venoso, né, vai estar aqui, fica na mão, no braço do paciente, aqui vai estar diretamente na via epidural, tá certo? Então, quando falar epidural, estamos falando de coluna vertebral, tá? Cuidados com essa via, pessoal. Ó, não utilizar solução aquosa para limpar ou fazer limpeza do catéter, tá bom? Veja bem. Então, o que é que você vai fazer? Dependendo da instituição hospitalar, do protocolo, ele vai dizer para você não usar uma solução alcoólica, tá? A clorexidina, por exemplo, né? Alcoólica aqui, ela não deve ser indicada, tá? Para fazer a limpeza. Então, vai depender do protocolo da substituição. Então, pode ser um soro? Pode ser um soro para fazer a limpeza, ó, pericatéter aqui, ó, do lado do catéter. Você vai tirar o curativo e você vai fazer a sua limpeza com sorinho fisiológico, tá bom? Cefaleia é um sinal perigoso, né? E o médico deve ser comunicado, tá certo? Então, o paciente que está fazendo uso da medicação e ele apresenta cefaleia, o que é cefaleia? É dor de cabeça intensa, certo? Aquela dor intensa é um sinal é, de alerta, né? O médico precisa ser comunicado, porque ele pode estar tendo lesão, né, na coluna e outros desfechos, né, que serão muito desfavoráveis, tá? Realizar curativo correto na inserção, tá certo? Então, o curativozinho, ó, de preferência, não usar esparadrapo, certo? Usar aqui no mínimo micropórem, mas você já tem hoje no mercado coberturas transparentes, tá? Para não irritar a pele do paciente e você ver como está o catéter, tá bom? Ficar atento aos exames laboratoriais. O médico sempre vai pedir para saber como é que o corpo do paciente está reagindo ao catéter, certo? Então, sinais aqui de inflamação, infecção, que nós vamos ver na próxima aula, também alteração dos exames laboratoriais, certo? Então, nós temos que ficar atentos aos exames. A segunda via é a via intrapleural. Nós temos aqui nos nossos pulmões uma camadinha bem fininha, certo? Que é chamada de pleura, certo? Fica aqui, ó, que recobre os pulmões direito e esquerdo, tá certo? Então, dentro da pleura, certo? Aqui, ó, nessa cavidadezinha, eu posso administrar aqui, ó, na cavidade pleural, né? Fazer a administração de medicações, tá?
Então, eu posso administrar alguns quimioterápicos, naquelas situações que as outras vias você não vai conseguir, tá certo? Então, é feita a inserção do catéter nesse local aqui para ser administrado, tá? E também, pessoal, eu posso estar fazendo uma inserção de uma agulha no caso de pneumotórax. O que é isso, professor? Pneumotórax. Pneumo ar no tórax. Então, ó, entrou ar aqui na cavidade, certo? Trauma, seja qual for, cortante aqui, ó, encher o ar no local que não deveria ter, né? Do espaço fora dentro da cavidade, né, torácica, certo? Vai aumentar a pressão e aí nós temos que tirar esse ar. E aí nós colocamos uma agulhazinha aqui, ó, e vamos tirando esse ar aí para evitar, né, que o paciente não consiga inspirar e expirar. Nós temos que tirar esse ar. Então, o pneumotórax é isso, é ar na cavidade torácica, tá bom? Também ir para o catéter odeno-torácico. Então, eu posso fazer o catéter aqui, tá certo? Ou eu posso fazer também a retirada de líquidos dessa região através do dreno torácico, tá? Que vai lá embaixo no recipiente, tá certo? Esse é um procedimento médico, a inserção, mas o nosso papel é fazer com que essa via de administração fique pérmea, tá bom? Então, alguns cuidados aí. Ó. Primeiro, é uma via exclusiva somente para essa finalidade. Então, depois que é feita a inserção aqui do catéter, não é? Eu não posso administrar outra medicação que não seja específica para ela, tá certo? É uma via exclusiva para essa medicação. Inserção médica, porém, a equipe de enfermagem pode e deve ajudar. Em quê? Fazendo a limpeza correta do catéter, não é? Trocando curativo diariamente também é muito importante, tá? Segundo o protocolo da instituição, tá bom? E conferir sinais vitais, especialmente hipotensão, pressão baixa. Então, se o paciente está com catéter intrapleural e a pressão dele está começando a baixar, então é muito perigoso. Temos que comunicar ao médico. Dificuldade respiratória, entre outras. Nós devemos fazer isso a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, o colega deve olhar os sinais vitais do paciente. Atenção aqui, o horário, eu botei até em vermelho, tá? Isso deve ser feito com rigor, certo? Realmente a cada 15 minutos. Você pode revezar com o seu colega técnico de enfermagem, tá? Então, aqui nós temos a imagenzinha, né? Em que está sendo drenado o líquido da cavidade pleural do paciente através do catéter que foi inserido aqui, ó. Tá vendo? Coisa interessante. E aí depois esse líquido é desprezado, é feita a limpeza, né? E o paciente tem uma oxigenação melhor, perfusão melhor também, tá? A terceira que nós temos, pessoal, é a via intraperitoneal, aqui, ó, no abdômen do paciente. Abaixo do abdômen do paciente, pessoal, nós temos uma camadinha que é chamada de peritônio, camada gordurosa, tá? Logo abaixo do tecido abdominal aí. E para que serve essa via, tá? Aqui, ó, está no abdômen do paciente. Duas finalidades: quimioterápicos, tá? Que são medicamentos para o câncer, ou diálise, certo? Então, diálise aí, paciente que tem insuficiência renal crônica, certo? Principalmente. Então, é uma membrana serosa, né? E vai ser inserido um catéterzinho aqui, ó, nessa região. Então, o que é que acontece? Na diálise, né? Eu administro o líquido aqui que é chamado de lavabo, tá? E esse líquido aqui vai fazer com que, através de diferença de pressão, aquelas impurezas lá, certo? Que estão vagando ali no sistema renal, ele passe e volte pelo catéter como se fosse limpando, fazendo a limpeza. E aí nós vamos tirando as impurezas do corpo do nosso paciente, não é? Já que o rim dele, que deveria fazer isso, não está fazendo mais, tá certo? Então, eu administro o líquido, depois eu baixo e o líquido contaminado, com as secreções, vai voltando e eu vou limpando, não é? Aí a via do paciente, tá bom? Os cuidados que eu tenho que ter intraperitoneal. Lembrando que o cateter ele fica instalado aqui no abdômen do paciente, tá? No peritônio, também a instalação médica, tá certo? Então, alguns cuidados. Ó. Técnica asséptica rigorosa, então nós temos que usar luva estéreo para trocar o,
o curativo aqui, tá certo? Fazer toda a limpeza. Nós temos que trocar o curativo aqui, ó, diariamente. Não pode passar mais de 2, 3 dias sem trocar o curativo do catéter. Não é o catéter, não, tá? É o esparadrapozinho aqui, ó, ou micropórem ou transparente, o que você tiver na sua instituição, tá? Tem que trocar todo dia. De acordo com o protocolo, fazer irrigação no catéter para evitar obstrução. Então, o colega vai vir aqui, ó, com um sorinho fisiológico, 5 a 10 ml, e vai lavando toda a extensão, tá bom? Para evitar a obstrução do quimioterápico ou da diálise. Então, fez qualquer procedimento, 5 a 10 ml de soro fisiológico. Aliás, quando a gente for ver acesso venoso, né, a gente tem que fazer a mesma coisa. E depois também pesar o paciente e medir circunferência abdominal com frequência. Quando nós administramos aqui, nós queremos comparar o peso do paciente antes de iniciar a diálise e depois. Ele está ganhando muito peso, ele está perdendo muito peso, nós temos que pesar ele, anotar no prontuário e também comunicar ao médico para ver se o tratamento está dando certo ou não, tá? Por causa da retenção de líquido. Então aqui, ó, nós temos um deles, tá? Que é administrado. Nós temos também o catéter Porticati, certo? Que é muito utilizado para quimioterápicos, em que ele já é instalado diretamente na pele. E o que é que fica fora da pele? Nada, pessoal. Nada fica fora da pele, fica tudo dentro da pele. Só que você vai inserir a sua agulha, ó, em cima da pele e ele tem uma borrachinha aqui, ó, em que vai estar em contato com a sua agulha, tá? No silicone aqui, ó. Certo? Então você faz uma palpazinha, vê onde é que está o silicone e por cima da pele você insere a agulha, vai ficar nessa região aqui, implantado e você vai e administra o quimioterápico, tá? É bem seguro e muito utilizado a quimioterapia, tá? Então nós temos esses dois catéteres. Recomendo que você assista um vídeo bem curtinho aqui, em que nós temos uma ilustração do médico inserindo o catéter, tá certo? Fazendo a limpeza, tá bom? Depois nós temos a via intraarticular, ou seja, eu posso administrar medicação diretamente nas articulações, ó, o joelho aqui, ó. Ó, eu administrando a medicação no joelho do paciente, certo? Em que situação, professor, eu posso administrar medicação na articulação, no joelho, por exemplo, pode ser qualquer outra articulação, suprimir inflamação ou diminuir dor. Então, o paciente tem uma dor local em que o anti-inflamatório oral ou endovenoso não faz efeito. O que é que eu tenho que fazer? Administração direta, tá bom? O enfermeiro capacitado, ele pode fazer, tá? E aí o técnico de enfermagem vai ajudar na posição do paciente e orientação, tá bom? Usado também para aspiração de secreção. Então, a inflamação, às vezes, o inchaço é porque tem secreção acumulando aqui, tá bom? E usar com cautela pelos riscos associados, né? Dificuldade de movimentação, tá? Mas é muito bom para paciente que tem dor crônica, tá? No joelho, nas articulações. Quais são os cuidados? Evitar quaisquer distúrbios no joelho ou articulação. Então, se o paciente fez cirurgia, né? Se ele tem dificuldade de óssea, né? Qualquer distúrbio ósseo aqui, né, que ele acuse e que apareça nos exames e também na conduta médica, deve ser contraindicado a via intraarticular, tá? Se não, você pode administrar sem problemas a sua medicação ou fazer aspiração. Após a punção pelo médico, massagear por 1 ou 2 minutos para ajudar na distribuição da medicação. Então, você administra a medicação e você, com sua mão, com a luvinha, ó, fica massageando para a medicação ir distribuindo por todo o local. E eu posso fazer também o uso de analgésico antes da inserção, não é? Para que o paciente aqui ele não sinta tanta dor, tá certo? E vou usar um campo estéreo no local, porque é uma técnica estéreo, tá? Então eu vou botar um campozinho aqui, ó, por cima dele e eu faço a inserção da medicação diretamente no joelho, certo? Cuidados, né? Evitar qualquer distúrbio, né? Aqui eu já falei, né? Massagear e o campo estéreo. E, por último, nós temos a via intraóssea. Aqui, ó, eu posso administrar a medicação dentro do osso. Posso, certo? Então, aqui eu tenho esse dispositivo que parece uma arminha, em que ao apertar ele,
ele lança, né, o dispositivo agulhado dentro do osso do paciente. Por quê? Nós vamos lembrar lá de anatomia que os ossos também têm vasos sanguíneos, tá bom? Então, é usado para lactantes, criança e adulto, quando não for possível estabelecer um acesso venoso. Então, situação de urgência e emergência, você não consegue fazer acesso nenhum no paciente. Você pode estar fazendo uso, né, da via intraóssea, não é? E aí administrando a, a medicação diretamente na medula óssea do paciente, tá? É rápido, simples, não é? E tem pouquíssimos relatos de complicações, né, eventos adversos relacionados, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma sequenciazinha em que ele fez o disparo, tá? Então ficou aqui, ó, o catetezinho já inserido com a agulha dentro do osso do paciente. É rápido e ele não é, apesar do que está mostrando aqui, sem indolor, tá? Perdão, ter dor, tá? Ele é indolor. Depois é colocado uma cobertura sobre o acesso, né? E aí, ó, eu já posso inserir, né, aqui o meu extensor e vou administrando a minha medicação. Depois eu vou trocando, vou lavando, né, para deixar pérfuro aqui, tá? Mas fica realmente dessa situação aqui, e geralmente aqui ele vai para o hospital, né, na SAMU, e lá eles vão tentar fazer um outro acesso na mão. Se não conseguir, fica aqui mesmo, tá? Tem um videozinho também que você pode colar no direct, na URL, tá? Para assistir. Vai ser bem legal, né? É esse vídeo aqui que eu demonstrei, só para você visualizar, tá? Pode ser feito pelo enfermeiro ou médico capacitado. Qual é o papel do técnico? Fazer com que não se perca ou não contamine o local, tá? Então, lavar com 5 ou 10 ml, trocar o curativo aqui diariamente, tá bom? E aí você faz uso por vários dias, tá? Então, cuidado com a via intraóssea. Você pode fazer na tíbia, certo? Lá no membro inferior do paciente ou no fêmur, e no adulto você pode fazer na tíbia, no fêmur, no externo, certo? Na crista ilíaca, aqui na chamada bacia, né, que o pessoal fala. Então tem vários ossos que você pode utilizar, tá bom? É privativo do enfermeiro ou médico, né, pode fazer, mas o técnico ele ajuda em todo o procedimento, tá? O campo estéreo no local, como está aqui, ó, embaixo, como está mostrando, certo? E analisar com cuidado o osso que vai ser escolhido, né? Então, o osso ele está pévio, né? Ele não tem nenhuma trauma, né? Nada que impeça a administração da medicação vai ser feito nele, tá? E lembrar do anestésico local, que é feito, né? Importante fazer, que é a lidocaína, tá? Para evitar que o paciente tenha, ou se ele tiver, tenha a menor dor possível, tá bom? É um procedimento rápido, certo? É isso, pessoal. A aula de hoje foi mais curta. Espero que você tenha gostado. Acredito, você pode me confirmar aqui nos comentários ou lá no meu Instagram se você já tinha ouvido falar de uma dessas vias. Eu acredito que não, né? E agora, com esse conhecimento, você já tem base, né, para ajudar os seus pacientes. O seu enfermeiro, o seu médico estariam sempre perto de você, mas se você não tem um conhecimento mínimo, fica difícil você ajudar seu paciente, né? Mas agora você já tem esse conhecimento, tá? No caderno de questões, tem algumas questões relacionadas a esse assunto. Agora, por vídeo, você já pode responder. E lembre-se, clique no sininho do canal no YouTube, onde vai estar lá. Toda vez que eu adicionar um vídeo, você vai aparecer para você, certo? Tem muito conteúdo legal aqui. Se preferir, marque no seu celular a opção de receber notificações, tá? Então, toda vez que eu postar um vídeo, vai aparecer aqui. E deixe seus comentários abaixo, pessoal. É muito importante, vai me ajudar bastante. Se você puder também curtir esse vídeo, né? E dizer o que foi que você achou. Você já ouviu falar? Não ouviu? Gostou do vídeo? Né? É muito importante para o seu conhecimento. O slide, certo, será disponibilizado lá no Google Drive para você estudar também com mais detalhes e assistir os vídeos. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Né? E vamos que vamos, né? Semana está aí firme e forte e está só começando. Tem muita coisa ainda para nós estudarmos, para nós revisarmos, né? E nós tentarmos fazer a diferença na vida dos nossos pacientes. Abraço e até a
próxima.